Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Dois ou Mais. Sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando agora, para quem ainda não me conhece, meu nome é Wadson Habib, sou apresentador desse podcast. E o Dois ou Mais ele tem o intuito de trazer história de pessoas que conectam, história de pessoas que vai possivelmente ser uma referência para você que está nos assistindo. Aproveita que você está nesse vídeo, que você está nos assistindo, deixe aí o seu like, compartilhe esse episódio com outras pessoas e também deixe a sua mensagem aí, compartilhe esse episódio, porque esse episódio de hoje está fantástico. Estou recebendo um convidado hoje super especial e vou logo te dizer assim, ó, você que quer ganhar massa muscular, você que quer entender um pouco mais desse mundo fitness, você que quer fazer uma perda de peso, fique ligadinho até o final, porque você vai ver que o nosso convidado de hoje, o cara é especialista. Você que também tem algum tipo de patologia, você vai ver aqui como ele é especialista e como ele pode transformar a sua vida, como ele pode te ajudar a chegar mais longe, né, nessa questão de vida mesmo, porque hoje a atividade física ela é crucial para que a gente possa ter mais tempo e qualidade de vida. Bom, hoje estou recebendo esse cara aqui, esse preparador físico, Carlão. Carlão, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E hoje a gente vai contar um pouco da história do Carlão e a gente vai trazer também aqui alguns insights, algumas dicas para você que está nos assistindo. Bom, Carlão, a gente estava batendo um papo aqui antes, né? E aí, cara, eu queria entender um pouco mais da sua história, né? Como começou a sua trajetória, se na sua infância ali já tinha alguém que você se espelhava, já tinha alguma referência, tinha alguém na família. Conta pra gente aí um pouquinho como começou essa paixão em transformar vidas, porque você também é um transformador de vidas, né? É verdade. Bem, desde pequeno eu já tive uma relação com o esporte muito grande, né? Eu comecei, como toda criança, eu comecei com futebol, depois parti para skate, sempre buscando novas atividades, né? E, na verdade, até o surf, mas por outro motivo maior tive que parar e acabei voltando, né, para o mundo, para o ciclismo, né? Comecei a fazer ciclismo, naquele tempo a gente fazia bicicross, Sim. tá? Do bicicross a gente foi fazer mountain bike e daí acabei entrando numa academia convidado por uma amiga, né, para uma amiga. Aí entrei nessa academia, comecei a fazer musculação, tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer dois profissionais muito bons na área da educação física, né? Um deles que chama-se Celestino Amoedo, foi uma pessoa que eu me espelhei muito, um grande profissional. Eu vi a forma que ele atuava dentro da sala de musculação e aí comecei a me interessar. Aí foi daí que veio assim um site, né? Que eu queria fazer, na verdade, eu queria fazer acadêmico, eu queria fazer medicina. Meu sonho era fazer medicina. Não era um sonho, mas era vontade de fazer medicina. Sim. E por destino, eu acabei me apaixonando pela educação física. Que bacana. E o espelho foi Celestino Amoedo. Celestino Amoedo. E daí eu me formei em educação física, né? Fiz pós-graduação. Fiz especialização em treinamento desportivo, especialização em biomecânica e estou atuando até hoje, né, na minha área e apaixonado cada vez mais e não paro de buscar, né? Que a nossa área é uma área de saúde e não tem como parar. E eu acho que para você, né, Carlão, é muito gratificante quando você transforma, né, a vida de um aluno. Sim. Quando você tem ali a referência, né, como você falou, Como é o nome dela que você citou aqui? A amiga? Sim. Tânia. E aí você vem nessa questão de você se dedicar cada vez mais e aí você vê a transformação de um aluno seu, né? Às vezes o cara queria ganhar massa muscular, sim. Às vezes o cara queria fazer uma perda de peso e você vê ali a qualidade de vida que você ajuda essa pessoa a ter também, né? Ou seja, você consegue entregar até ele melhor para a família. Não é verdade? Verdade. Porque quando a gente pratica atividade física, a gente consegue fazer a regulação ali, né? E até o nível de estresse, o cara chega mais relaxado em casa. Enfim, acho que isso é muito gratificante também, né? Mais tarde, quando eu entrei na educação física, encarava só como esporte, aquela coisa mais... Mas depois, o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo mais na área, e aí a gente vai percebendo que
a gente precisa cuidar de pessoas, né? Transformar a vida das pessoas, que é o que você acabou de falar. E a gente acaba sendo um agente de mudança na área da saúde, que a gente ajuda muita gente a melhorar o estilo de vida. Tá? Isso aí é muito importante. Quando eu vi que minha área, nesse sentido, era muito importante de transformar a vida das pessoas, e tudo mudou. Entende? Sim, sim. É muito bacana. No nosso bate-papo aqui, antes da gente começar, você falou um pouco sobre sarcopenia, isso? Sarcopenia. O que é sarcopenia? A sarcopenia é a perda de massa magra. Perda de massa magra. Ela acontece por vários fatores. Se a pessoa se alimenta mal, né, e tem uma atividade muito longa, o que é que acontece? Há um déficit de energia muito grande e também vai levar à perda da sarcopenia. Algum desequilíbrio no corpo também, quando a pessoa aumenta muito o peso, o percentual de gordura fica muito alta porque a alimentação está desequilibrada, então vai haver perda de massa magra. E também por outros fatores de estilo de vida, alcoolismo, né, dormir muito tarde, né, acordar cedo, tudo isso leva à sarcopenia. E outra coisa também, a gente já tem uma perda, depois dos 30 anos, a gente já tem uma perda de massa magra, que é mais ou menos 1% ao ano, normal, né, que a pessoa vai envelhecendo, vai perdendo. Mas aí vem a atividade física, que uma das modalidades mais importantes antes de a pessoa fazer uma atividade física, seja ela qual for, tênis, seja beach tênis, seja ciclismo, tem que fazer uma preparação para fortalecer a musculatura, que retarda muito essa perda da musculatura, que a gente chama de longevidade. Cada vez que a gente aumenta a massa magra, a gente retarda essa perda que é natural do corpo, né? Mais ou menos pela ciência, mais ou menos 1% ao ano. Entende? A musculação é muito importante para poder manter a integridade física da pessoa. Certo. Carlão, me diz uma coisa, cara. Existe uma regra ou depende de cada paciente, né? De cada aluno ali? A gente muito se fala hoje no ganho de massa muscular e na perda, né? Algumas pessoas brigam para perder peso e outras brigam para poder ganhar massa muscular. Existe algo que é mais simples, por exemplo, é mais fácil ganhar massa muscular, é mais fácil perder peso, ou via de regra, assim, os dois são equiparados, vai de cada sistema ali imunológico? Assim, cada caso é um caso, né? São biotipos de pessoas, são endomorfos, são aquelas pessoas que têm facilidade de engordar, tem pessoas ectomorfos, são pessoas que têm facilidade de ter uma massa magra, um percentual de gordura menor no corpo, que é aquela pessoa bem esguia, aquela pessoa que a gente olha assim, aquela pessoa é magra, aí é um ectomorfo. Existe um endomorfo, que é aquela pessoa que tem como eu falei antes, aquela pessoa que tem facilidade de ganhar percentual de gordura, e existe o mesomorfo, que é aquela pessoa que já tem uma obesidade mórbida, tem uma facilidade bem mais rápida de ganhar peso. Então, quando a gente vai fazer uma tomada de decisão para fazer um treinamento dessas pessoas, são casos diferentes. Entende? Tem que avaliar muito bem para saber com que tipo de treinamento você vai entrar com aquela pessoa. Cada caso é um caso. Aí os fatores é idade, estilo de vida, quanto tempo tem parado. Essas pessoas têm que ter passado antes pelo médico, para ele poder fazer uma liberação, se aquela pessoa está apta a isso, para ver como é que está o coração, tudo. Para daí a gente fazer uma tomada de decisão para ajudar aquela pessoa. Certo. Mas assim, eu queria entender um pouco mais, Carlão. Você acha que hoje a questão da perda de peso ou do ganho de massa muscular, ela está muito mais ligada à questão hormonal ou à questão mesmo da força de vontade da pessoa, de tipo, ela se propor, né, aquilo, ou é questão mesmo mais hormonal? Não depende tanto dela? A sua pergunta aí foi interessante. Muito interessante. A sua pergunta foi interessante. Olha, porque as pessoas, quando ela quer perder peso, né, que ela chama perder peso, as pessoas leigas ela chama perder peso, ela acha que é muito difícil, que a dificuldade é muito grande, mas não é. E às vezes ela coloca
pontos negativos em outra coisa, eu não perco por causa disso, é porque falta isso, é porque, por exemplo, é hormonal, é porque... Não. Gente, perder peso vai depender de uma tomada de decisão da pessoa. É muito simples. Agora, a coisa mais importante que ela tem que fazer é querer mudar o estilo de vida. Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas querem perder peso, né? Mas não querem deixar os maus hábitos, que é o estilo de vida inadequado. É se alimentar muito, é dormir tarde, é beber, ou às vezes até deixar de comer, que aí é outro assunto mais profundo. Uma pessoa que não se alimenta mal também, ela aumenta peso. Aí é um fator é um assunto mais profundo, não dá para debater agora. Mas tudo isso é a gente corrigir os maus hábitos. E antes disso, o resultado dela tem que estar aqui na cabeça. Ela fala, não, ela tem que tomar uma atitude. Né? Não, eu vou perder por causa disso e disso. Ela tem que ter um motivo muito forte para perder. Se a gente fala para a pessoa, o médico chega para ela, ou você perde tem esse resultado, ou você corre um risco de ter um infarto. Aí a maioria das pessoas vai mais pela dor. Então ninguém quer passar por um processo desse. Então aí ela tem uma tomada de decisão forte. Eu digo para você, essa pessoa perde rápido. Sim. Porque ela já tem um motivo forte. E às vezes perder peso é falta de motivo forte para a pessoa começar. Porque ela vai procrastinando na cabeça dela e vai deixando para lá, vai jogando e ela não sabe, ela vai se enganando. Muitas vezes acha assim, eu tô novo, lá na frente eu resolvo, né? Não, dá prioridade a outra coisa menos a saúde. A questão é essa. Se tiver mais dúvidas, assim, pode perguntar. Não, e eu acho muito interessante o que você falou, né? Que é a partir da tomada de decisão. E é muito interessante quando você traz esse ponto, porque é engraçado, né, Carlão, que assim, o conhecer é diferente de saber. Porque às vezes a gente conhece. Engraçado, um exemplo. Tem pessoas que sabem que o cigarro faz mal. Não é isso? Ela sabe que o cigarro faz mal, mas ela fuma. É verdade. Mas ela só sabe quando vem um algo clínico. Ó, a partir de agora, se você fumar, você vai morrer. Você está predisposto a ter um câncer de um pulmão. Então agora ela sabe. Né? Ela agora sabe porque agora ela passa de fato a entender, né? O que é que está acontecendo ali. Então, na verdade é o seguinte, ela passa a conhecer. Na verdade, o saber é uma coisa e o conhecer é outra. Eu me equivoquei aqui. Sim. Então ela passa a conhecer agora, porque ela passa a entender de fato que ela tem, né, essa comodidade, essa probabilidade de ter algum tipo de doença clínica ali. E aí ela passa de fato a entender, né? Então ela tem que tomar uma decisão. Ou ela muda, ou ela continua fazendo aquilo, mas vai morrer, né? Acho que quando você traz isso na questão da perda de peso, é exatamente isso, né? A pessoa começa a entender que fala, poxa, se eu quero viver mais tempo para minha família, se eu quero ter mais tempo de qualidade com os meus, eu preciso agora cuidar da minha saúde, eu preciso agora cuidar de mim. Porque muitas vezes as pessoas cuidam de tudo, estão preocupadas, né, Carlão, em ter as coisas, em dar recurso para os filhos, em ter a melhor escola, em dar tudo que às vezes não teve na sua infância, e esquece que o principal somos nós, né? Eu falo muito isso com minha esposa e com os meus filhos, minha família hoje. Eu digo, é muito mais importante, eu converso isso com minha esposa, os nossos filhos terem a nossa presença do que a gente poder oferecer tudo para eles e não ter a nossa presença. Isso, é verdade. Né? Porque somos a referência e não adianta a gente deixar a educação dele na mão dos outros. E às vezes a gente quer correr atrás de tudo e esquece da gente mesmo. Né? A gente esquece de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa mente, de cuidar da nossa saúde. E o quanto isso é importante, cara. O quanto isso é importante. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém assim com essa vontade que você tem. A gente vê nos seus olhos o amor que você tem quando você fala, né?
da parte mesmo que você se especializou ali, né? Que é a preparação física, em cuidar. E você vai muito mais profundo, que ainda tem a questão que a gente vai chegar já já, que é a questão da patologia, né? Que você consegue ver o ponto principal ali. Que às vezes os olhos da pessoa acham que é uma coisa, né? Como a gente estava conversando aqui. Às vezes você acha que uma dor no quadril é porque a dor no quadril está no quadril. E às vezes ela vem de outro ponto que não é o quadril. Tem que corrigir uma outra coisa lá. Mas a gente vai chegar nisso já já. E eu acho isso muito, muito bacana, cara. Rabi, veja bem, quando a gente fala no fator emagrecimento, não é só a parte estética. O problema, por causa das empresas também, e algumas empresas, trabalham muito marketing em cima da área de fitness, trabalha muito fator estética. Isso que confunde muito as pessoas, a maioria das pessoas. Porque quando a gente fala, você tem que perder, né, percentual de gordura para melhorar a sua saúde, para dormir melhor, trabalhar melhor, render mais, ganhar até mais dinheiro, porque quando a pessoa ela corrige esses fatores, ela melhora a disposição, a criatividade, né, mental aumenta, porque ela não vai estar cansada, fadigada, sobrecarregada, doida para terminar o dia para ir para casa e toda aquela coisa toda, ela está com disposição. Sim. Entende? Então, a atividade física, ela faz isso. Então, a maioria das pessoas, ela pensa, por causa da mídia, ela pensa só na parte estética. Um exemplo, quando eu falo para a pessoa, olha, você precisa perder o percentual de gordura, porque é o seguinte, eu vou entrar no fator de saúde, mais profundo. O que é a obstrução de uma artéria? É quando ela entope, correto? Uhum, sim. Para você ter noção, a veia que leva oxigênio, porque o oxigênio é levado para o nosso cérebro, para o nosso corpo, através da corrente sanguínea. Sim. A veia que leva oxigênio para o nosso cérebro é menor do que o nosso fio do cabelo. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Aí quando a pessoa aumenta o percentual de gordura, que vai, porque o cálcio fica dentro da artéria. O cálcio fica dentro da artéria, a gordura tem uma temperatura maior, quente. Quando a gordura vai passando, que ela passa na artéria, o cálcio é frio, ela vai colando. E ele vai obstruindo. Por isso você tem que fazer o cateterismo. E quando a gente fala para a pessoa que a pessoa que tem que perder percentual de gordura, as pessoas acham que é só por estética, então ela não leva muito a sério. Então quando ela não tem a oportunidade de ter uma pessoa preparada na frente dela para falar realmente o que está acontecendo, essas pessoas vão procrastinando, porque acha que amanhã tem coisa mais importante para fazer do que a minha estética, porque ela não é modelo. Ela não é modelo, né? Ela não vive de propaganda de revista, tirando foto, não. Sim. Ela tem um trabalho, né? Uhum. Tem vários compromissos, então ela vai procrastinando por falta de informação. Uhum. Então, quando ela encontra um profissional capacitado, preparado para passar as informações certas, ela fala, epa, se eu não cuidar disso, eu não vou continuar, né, dando atenção à minha família, aos meus projetos profissionais. Sim. E tudo. E dar seguimento até a vida dela, vou falar a verdade aqui. E eu posso morrer amanhã, a pessoa pode morrer amanhã. A verdade é essa, tem que ser claro. Uhum. Entende? Então, é uma coisa muito importante a atividade física, porque não só eu tenho que fazer só musculação. Não, você pode fazer a musculação para fazer preparação para qualquer outra modalidade para você escolher. Só que quando ela faz essa tomada de decisão, olha a mágica. Ela vai melhorar a alimentação, ela vai melhorar o sono, uhum. Certo? Ela vai beber mais água, e nós moramos num país tropical, bebendo, a maioria das pessoas bebem pouca água. Entende? Uhum. Você vê o europeu vem pra cá, você vê o europeu andando aqui em Salvador na hora, com a garrafa de 2 litros na mão. Aquilo ali é incrível. Aí você olha o nordestino, quase não bebe água. E nós com a maior bacia hidrográfica do mundo. E aí, Habib? Tu tá ligado à atividade física? Se a pessoa faz atividade física, tem que beber mais água. Você está entendendo como a atividade física liga à saúde? E eu acho incrível. Uma vez um colega meu falou assim, ele gosta de praticar atividade física, então ele falou assim, você vê a falta de informação, né? Se eu beber muita água, vou ter retenção de líquido.
E é o contrário, na verdade. É o contrário. Quanto mais água você bebe, mais você vai expelir. Né? Então, ou seja, vai ajudar você não ter essa retenção de líquido, na verdade. Porque o corpo ele faz a retenção por uma defesa. Como eu te falei no início, nosso corpo é uma máquina de guerra, ele é uma defesa. Nós somos mutantes. Nós somos mutantes. E é incrível, cara. É incrível como o nosso corpo funciona, velho. Quer saber a verdade ou mentira? Eu quero saber a verdade, cara. Quer saber a verdade. Quando há deficiência em água no nosso corpo, sabe de onde o corpo, eu falo isso com propriedade, o corpo vai buscar água? Não tenho ideia, cara. Não sabe não? Não. Das fezes. Para poder se equilibrar. Das fezes. Caraca. Das fezes. E por que... Lembra quando a pessoa tá ficando ressecada? Uhum. Né? Ah, tô constipada, 7 dias, não sei o quê. Gente, tá bebendo pouca água, velho. Caramba. Das fezes. Pode pesquisar aí, dá um Google aí, apesar do Google hoje não é muita coisa, mas pode dar um Google aí que aí você vai achar. Caramba, isso é... É das fezes. Não sabia, não. Entende? Forte, hein? Isso aí é muito forte. A maioria das pessoas sabem disso? Não, eu mesmo não sabia, cara. Você tem uma noção, para ter um equilíbrio, para não... Ah, tem que calcular, fica difícil para a pessoa sair calculando, não sei o quê, mas se a pessoa bebe de 1 a 9 copos de água por dia, já tá no lucro, velho. 1 a 9 copos, né? Nós temos uma parte da ciência que mostra que de 1 a 9 copos por dia já mantém a segurança ali. Bacana. Mas isso também é calculado através de peso, altura e tudo. Sim. Mas para não ficar mais complicado, Sim. eu sou uma pessoa que gosta de simplificar. De 1 a 9 copos por dia já tá beleza. Tá beleza, né? Tem um protocolo nesse nível aí. Tá dentro. E aí dá um recado. Você tá gostando desse bate-papo? Para você tá sendo esclarecedor? Pois é, você viu o que o Carlão acabou de dizer aqui, né? Eu não sabia que quando o nosso corpo, a gente fica sem beber água, o nosso corpo ia buscar água nas fezes. Eu não sabia disso. Você sabia? Então aproveita, deixa aí nos comentários sua dúvida. Aproveita, deixa aquele like aí para fortalecer o nosso canal, para fortalecer o nosso vídeo. Compartilhe esse episódio com mais pessoas, porque eu te falei, esse episódio está recheado de informação. Então compartilha, deixa seu like aí e não se esquece também, se inscreve no nosso canal, porque é muito importante você se inscrever e ativar o sininho de notificação para que todas as vezes que a gente tenha novos episódios, você seja notificado. Então fica aí com a gente, que você já viu, né? Tá recheado de informação. Carlão, engraçado você falando, né, da água. Eu hoje, cara, assim, desde criança, eu tenho um hábito de acordar e beber 500 ml em jejum. Isso eu aprendi com meu pai. Eu sempre vi ele fazendo isso e hoje eu pratico também, meus filhos também. No natural ali eles já fazem, sem nem eu nunca forcei ou passei informação, eles começaram a fazer também. E depois eu vi até uma matéria que o ideal é você beber 700 ml. 600, né? 600 ml. Aí eu falei, pô, cai de 100. Eu vou acrescentar. Não, pouquinho tá no lucro. Eu tenho a minha garrafa em casa e aí eu acordei, eu já bebo água. E quando eu não bebo, cara, acredite, parece que meu organismo muda. Meu dia não é o mesmo. Não é o mesmo. O sistema muda. Eu sinto mesmo. Eu sinto. É incrível. E assim, acontece, é muito raro isso acontecer, eu não beber a água. Mas eu já percebi que quando eu não bebo, é diferente, cara. Muda. Muda. De onde é que vem isso? É o corpo que habituou ali? Como é que funciona isso? Porque durante a noite o corpo, sendo mais simples falando, da maneira mais simples falando, o corpo, durante a noite, ele faz toda a varredura, faz a limpeza, toxina e tal, tudo vai para o vaso linfático. E vaso linfático precisa de quê? Água. E se não vai, se a pessoa não tem o hábito de beber água corretamente, aquilo ali vai se acumulando, vai transformando em toxina. Sim. E até cálculo renal. Caramba. É forte, assim, muito bacana. Eu estou falando abertamente assim, para as pessoas entenderem mais. E é bom porque como você trouxe aqui várias informações que eu não sabia, cara. E aí eu deixo uma dica para quem está nos assistindo também, pega papel e caneta para anotar, porque é importante, cara. É muito importante, como eu falei, a gente ter um profissional qualificado, um especialista, para fazer a gente entender, né, de fato, de como funciona ali o nosso corpo. Porque muitas vezes você pega um preparador físico, ele só vê o superficial, ele só vê o que está do lado de fora. Do lado de fora. Ele não vê o que está do lado de dentro. E muito aliado também à questão toda imunológica, a gente também tem a questão mental, né, psicológica, sim. Também e ajuda muito. Mas assim, é diferente quando você está com
um profissional qualificado, um profissional que vê como é que tá de dentro para fora, porque a transformação começa de dentro para fora. É de dentro para fora, né? E hoje muitos profissionais aí só estão olhando para a parte estética, como você falou, né? Falha muito. E aí você vê que o processo vai, mas ele não tem aquela constância, por quê? Porque só olhou para a casca, só olhou para o lado de fora, na verdade. Tá. Eu gosto muito de criar analogia. Uhum. Acho muito importante. Fica mais fácil de a pessoa perceber e ter a visão clara. Você gosta de carro? Gosto. Tá. Qual homem que não gosta de carro, né? Então você olha um carro ali, vamos falar de, vou falar num Mustang, lindo por dentro. Sim. Mas quando a gente entra, a gente quer ver ele o quê? Funcionar, quer ver andar, né? Mas para ele andar, como é que tem que estar o carburador, que é o coração do carro? Tem que estar ele tem que estar limpo, velho. Uhum. Né? Como é que está o lugar onde passa a gasolina, onde que está a parte do cérebro, que é a parte o sistema do carro, tem que estar funcionando. Sim. Então nosso corpo não é diferente. Eu sempre comparo o corpo, crio uma analogia, o corpo ao carro. O coração tem que estar funcionando para você poder trabalhar bem, para se desenvolver. Verdade. O músculo é o amortecedor do carro. O cérebro tem que vai dar potência, você vai e aí. Então, tem que estar funcionando. Como é que eu vou pegar um carro que não está funcionando direito e eu vou querer que ele ande, o motor de 120, 130, 140, vai bater o motor. Verdade, cara. Vai bater o motor. Verdade. O cara... É o quê? O ar não está passando. Estou brincando aqui. Mas é verdade. Mas é verdade. Você vê que atleta já morreu no campo de futebol. Lógico. Né? Entendeu? Então é por aí. E assim, você fez uma analogia super bacana, cara. Super bacana, porque o nosso corpo ele é uma máquina mesmo. É uma máquina. E a gente tem, assim como o carro tem o coração, né? Assim como a moto tem ali o coração, a gente também tem. Né? A gente tem ali as partes, o coração, tem os rins que filtra tudo. Claro. Então a gente tem que ver, como você falou, a gente tem que ver de dentro para fora, como é que tá funcionando tudo isso. Pô. Onde é que tá o rim do carro? O rim do carro? Aí você me fez uma pergunta, cara. O rim do carro, para mim... É o filtro. É o filtro. Rapaz, o filtro, né? Combustível, filtro de óleo. Tudo. O nosso corpo é que limpa tudo. Velho. Verdade. Verdade, é o que está filtrando ali as impurezas, né? As impurezas. Tem dois sistemas também funcionando ali ligado que está filtrando. Você tem que. É a mesma coisa. O cara quer que o cidadão quer que o carro desenvolva e bota gasolina barata no carro. Não vai. Eu vi uma matéria outro dia, o cara falando que ele estava com a Ferrari e foi botar um combustível comum, o motor não funcionou. Não funciona. Ele não funcionou. Ele faz a leitura, você disse. Não funcionou. O cara falou, o cara tá com uma Ferrari, quer botar um combustível comum, pô. Não vai. É a mesma coisa você pegar um combustível de carro e botar num combustível de avião. Não vai funcionar. Não funciona. Vai pipocar, a queima não vai dar combustão, Não vai dar combustão. É muito bacana, cara, muito bacana tudo que você está trazendo. E eu vou fazer aqui só uma pausa para eu trazer os nossos patrocinadores aqui. Como eu falei, se está fazendo sentido para você, se você está gostando desse... Eu estou amando aqui esse bate-papo, para mim está sendo cheio de novas informações, cheio de conhecimento novo. Para mim está sendo incrível. Então, se está fazendo sentido para você, compartilha esse episódio com mais pessoas, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa seu like aí. Também não esquece, deixa aí seu comentário, deixa aí sua dúvida que a gente vai estar te respondendo. Bom, você que quer fazer seu evento, você que quer fazer seu aniversário, seu casamento, você que tem seu bar, sua casa de show, tem aí Gelo Baiano, são gelos saborizados, diferenciado, meu amigo, diferenciado. Você faz seu drink aí e fica delicioso. Você pode fazer também o drink sem álcool também. Eu mesmo não bebo, então o meu é sem álcool. Então tá aí, super dica aí, Gelo Baiano. Entra lá no Instagram dos meninos, Gelo Baiano Off. Você vai lá, entra, manda o seu direct lá, você pode fazer seu pedido e a equipe vai te atender lá. Aproveite essa dica aí, porque seu evento vai ser diferente com o Gelo Baiano. E você, meu amigo, minha amiga, que quer dar aquele tapa no visual, aquela transformação, um abraço aí, Álvaro Castro. Le Monde Coifé, fica ali no Cidade Jardim. Então você vai lá, eu tenho certeza que você vai sair de lá transformado, transformada, porque o lugar é diferenciado.
qualidade no atendimento, qualidade no serviço. Você vai sair de lá transformado e transformada. Você também quer presentear seu esposo, você quer presentear sua esposa, seu namorado, sua namorada. Leva lá no Le Monde Coifé, porque você vai ver que a transformação vai ser incrível. Bom, e aí tem mais esse cara aqui que, meu Deus, é divino. No tempero, alô Thiago Lupas, meu irmão, um abraço. Pense aí num hambúrguer artesanal de cupim. O negócio, Carlão, o negócio é diferente, velho. É diferente. Você que quer aí, ó, que tá em casa, tá assistindo agora, você pode entrar lá, @notempero, você entra lá no Instagram, tem um link direto do WhatsApp, tem um link direto também do iFood. Você pode fazer seu pedido lá e você vai ver que o hambúrguer é diferenciado. Essas outras marcas que você já conhece aí, né? Cara, eu vou te dizer, não chega nem perto. Ele tem um molho, meu irmão, diferenciado. Então aproveita, entra lá no Instagram e faz seu pedido agora, porque o negócio é dos deuses. Aproveite aí e faça seu pedido. Bom, retomando aqui, Carlão, agora a gente vai para aquela outra parte, né, que a gente estava falando ali, que é sua especialidade também. A patologia, o que é a patologia e como funciona a patologia, Carlão? Bem, o que a gente chama de patologia. Às vezes, a maioria das vezes o aluno vem treinar com a gente, ele sente um desconforto no ombro, né, ou no joelho, tá? Não é trauma. Trauma quem trata é fisioterapeuta, tá? Aí a gente, por alguns alunos chegar até mim, eu encaminhava para alguns especialistas e às vezes voltavam com um diagnóstico diferente, tá? Com algumas indicações que não batiam. Certo. E aí eu fiz a minha especialização em biomecânica, tá? E daí comecei a tratar patologia. O aluno vinha para mim, às vezes uma dor no joelho e tal, e a gente tinha que parar todo o trabalho para poder mandar ele tratar daquele assunto. E às vezes a gente percebia que é um desequilíbrio na musculatura, uma fraqueza, e na biomecânica a gente identifica, né? A gente faz uma avaliação mecânica e a gente identifica onde é que está aquele desequilíbrio na musculatura, uma pisada errada, e aí a gente corrige na musculação, né? Tem vários recursos para poder fazer isso. Às vezes é falta de mobilidade, às vezes é, como eu falei, um enfraquecimento, né? Às vezes a pessoa tem uma postura errada, e dentro da musculação a gente faz tudo isso. Muito bacana. A gente, no nosso bate-papo aqui, eu fiquei impressionado, cara. Eu vi um vídeo aí de um aluno seu, o cara tava sem a mobilidade do ombro e no outro vídeo o cara já tá levantando os braços, batendo palma. Como é que você consegue fazer essa mágica? Sabe, sei eu que não é mágica, né? Sei. Mas a gente vendo assim com os olhos leigos, a gente fica impressionado, cara. Porque esse aluno, ele tá perdendo a função do ombro, né? O movimento do ombro. Ele já não levantava mais praticamente o ombro, levantava com a ajuda da dorsal. E aí ele estava com alguns músculos, né? Porque quando a pessoa vai perdendo a função, pode ser também por algum músculo tenso demais, né? Outros músculos sobrecarregando outros, e outros alongados, outros encurtados. E aí a gente tocando, a gente dá para, fazendo a avaliação, né? Palpatória, dá para a gente perceber, quando a gente toca no músculo, ele sente dor. Aquele músculo ali está muito rígido. E o outro está alongado, então ele vai compensando. Então, quando aquela rigidez está muito grande, o nosso corpo é tão, como eu te falei antes, né? O Criador é tão maravilhoso que ele já começa a mudar toda a posição para não sobrecarregar mais aquele músculo. Mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, perfeitamente. E o que é que a gente faz? A gente começa a liberar aquele músculo. Não toca nem no ombro. A gente não toca nem no ombro. Ele está sentindo dor no ombro porque está sendo pressionado por causa do músculo que está puxando. Está vendo uma compressão, e a gente precisa liberar a musculatura para poder relaxar, para poder movimentar mais o ombro. E daí, a depender do caso, a gente vai fazendo outra tomada de decisões para poder corrigir aquele processo. E esse processo, né, Carlão, de liberação, ele é feito aparelhos? Isso. Tem a liberação manual,
né? Sim. Dependendo do caso, a gente vê se a liberação manual. Tem a liberação também através da máquina, então a máquina, né, que eu faço a liberação. Tem várias calibragens, a depender, e daí a gente faz esse tipo de trabalho, que é a liberação. E também tem a mobilidade. Aí vai depender. Ele melhorou, a gente já começa a fazer uma mobilidade, né, com o ombro dele para poder corrigir. Muito bacana. Porque o espaçamento do ombro e o acrômio, da femoral para o acrômio, é 1 milímetro. Isso aqui diminuiu, comprimiu, dor. Tendinite aqui, bursite, tudo. Aí você já sabe o que é. Caramba. Teve uma certa feita, cara, você falando, né? Eu achei incrível. Eu fiquei torto, velho. Eu fui fazer um exercício, tem muitos anos. Eu fui fazer um exercício, aquele chama o BUP. Sai o BUP. Eu fiz esse exercício umas 9 horas da noite, meia-noite eu estava deitado no chão e eu não conseguia andar. É sério. Foi muito sério isso. Eu não conseguia andar e eu fiquei impressionado. Eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? E aí depois eu fui parar na emergência, tomei, né, uma injeção, liberou ali, a injeção conseguiu soltar ali, eu senti um alívio, mas depois disso, aí eu comecei a sentir algumas coisas na lombar, né, e aí uma vez, assim, a gente sabe que não é do nada, né, mas assim, eu não lembro de nenhum sinal, e eu comecei a sentir uma dor na lombar e comecei a entortar, e quando eu me olhei no espelho, literalmente eu estava torto mesmo. Eu não conseguia voltar para a posição, porque quando eu voltava no natural, eu sentia muita dor. Muita dor. Então eu tentava dar aquele... né, e voltava. E aí eu, na época, procurei um quiro e aí ele fez, na época, essa questão manual mesmo. Manual, E eu fiquei impressionado, porque eu cheguei lá torto e eu saí já, né, já estava 95%, né? E eu fiquei impressionado. E como é importante, cara. Como é importante isso aí, né, que você faz também, essa questão da patologia, porque às vezes, como a gente estava conversando aqui, às vezes você está com a dor no ombro, você acha que a dor é aqui, não, mas está em... A gente vai na causa, tá irradiando em outro lugar, né? É a causa. Isso é muito importante. E como é que você consegue, assim, Carlão, detectar, como é que funciona esse diagnóstico, cara? Avaliação, né? Cada caso ele tem um protocolo, tem uma avaliação específica para a gente poder fazer. E também, pelo longo tempo de trabalho, você também já ganha perícia. Uhum. Você já bate o olho, já sabe. Já sabe mais ou menos. Mas a gente faz uma avaliação, né, para ver realmente o que eu vi ali tá correto e aí é rapidinho. Não, é muito bacana, porque eu mesmo, como eu te disse, eu sofri isso. E eu fiquei impressionado, porque eu achava que a dor era ali, né? E aí tinha a parte na perna, enfim, tinha toda essa questão, né? Que a gente vê que está por trás, né? Está muito mais além do que você consegue ver, né? Assim, eu tenho uma opinião seguinte. Às vezes, a maioria das vezes, a pessoa sente dor, né? É só exemplo. Aí vai logo para o farmaco. O que o médico, o papel dele está correto, ele vai passar logo um remédio para passar a dor, correto? Uhum. Ele não está errado. Sim. Mas em alguns casos tem que ser mesmo remédio, não tem jeito. Mas em alguns casos, se toma o farmaco ali, mascara e a gente não consegue identificar o que está causando aquilo. Entende? Sim. Porque o médico, ele está fazendo o papel dele que é corretíssimo, está certíssimo. Mas ele não tem especialização, o médico ele não tem especialização na parte de biomecânica, de músculo, nada. O problema dele é identificar onde está a dor e curar ali. Passa para resolver o problema da dor. E tá certo. Mas, pra gente, a dor melhorou por causa do remédio e tudo, mas a gente não vai poder identificar porque... Como é que a gente vai fazer a avaliação? Se o cara já passou a dor, tô normal, tudo, tá, beleza. Só se voltar de novo, muito forte, e aí a gente fazer a avaliação para a gente identificar. Mas às vezes mascara. Quando a pessoa toma muito remédio para passar dor, está desesperado para passar dor e está correto, e aí melhora, e ele volta à vida normal. Aí lá na frente vai acontecer de novo, como eu já vi isso, né? E aí a gente vai logo em cima, vamos ver o que está causando. Uhum. O médico está certo, mas a gente vai ver o que está causando isso. Isso que é importante. Sim. Para a gente resolver a causa. Porque a dor é no ombro, mas o que está causando dor no ombro?
Agora, se a pessoa chegou, passou no lugar, bateu o ombro, machucou, não, foi a pancada aqui, sim, foi isso aqui e acabou. Sim. Mas quando é algum desequilíbrio mecânico, aí a gente tem que ver. Sim, e acho muito importante aquilo que a gente estava falando aqui também, a questão da pisada, né, Carlão? Como a pisada, ela influencia, às vezes a pessoa, você até trouxe uma palavra que agora eu não lembro, mas eu também não conhecia, Claro. Você falou vareta, um negócio... Isso. É isso mesmo o nome? Isso. A pessoa às vezes tem um valgo dinâmico, né? A pisada errada. Aí pode ser também desequilíbrio. Uhum. No glúteo mínimo, no glúteo máximo, no médio. Entende? Na verdade, no glúteo médio e no glúteo mínimo. E às vezes a pessoa tem a musculatura do glúteo toda fraca. E aí vai ter desequilíbrio, sim. Entende? Uhum. Pode ter desequilíbrio, sim. Cada caso é um caso. E a gente identificar qual é o músculo que está sendo mais sobrecarregado. Sim. A gente vai identificar qual o músculo que está sendo mais sobrecarregado para poder corrigir aquela pisada. Sim. Melhorar aquela pisada, entende? E às vezes uma pisada errada pode dar uma dor na coluna. Com certeza. Na verdade, pode dar um outro problema que você muitas vezes acha que não tem nada a ver com a pisada, mas o negócio está lá em cima, você está radiando lá em cima, mas a patologia, como se diz, a raiz está lá embaixo, né? E às vezes, na maioria das vezes também, é como eu falei, cada caso é um caso. E às vezes também está onde a falta de mobilidade no tornozelo. A coisa é muito ampla. Uhum. A falta de mobilidade no tornozelo. Não, se ele não tem muita mobilidade no tornozelo, com certeza ele vai sempre posicionar mais para um lado, mais para o outro. E aí o profissional tem que estar habilitado para poder perceber isso, para poder corrigir, fortalecer a musculatura, fazer mobilidade, né? E antes se entrava logo com alongamento, mas isso já caiu por terra, entende? Uhum. O caso é mobilidade, fazer mobilidade, tá? Para poder ir liberação, depender do caso, para poder melhorar esse quadro. Certo. Você falou aí algo, né? Você falou alongamento, eu lembrei, cara. Lembrei de algo que sempre fala assim, é melhor alongar antes de fazer a musculação. Aí eu já tive personagem que falou assim, é melhor alongar depois. Carlão, você é o cara que vai, como eu digo agora, mitos e verdades. Você é o cara que vai desmistificar isso para mim e para quem está nos assistindo. Acho que você é o cara que é especialista e pode nos trazer, como você falou, quer que eu fale a verdade? Então traga essa verdade para a gente, para eu entender de fato. É melhor alongar antes? É melhor alongar depois? Ou depende de cada aluno? Eu dou risada com isso. Isso aí foi um debate de ano, velho. Foi debate de ano. Aí veio um especialista Turíbio e acabou com isso. Olha aí. Entende? Uhum. Vamos voltar. O carro e o corpo. Olha aí. Você pega um carro e vai andar a 100 por hora do nada, ou ele tem que aquecer o motor primeiro, o bloco vai se dilatando, e cada vez que o bloco vai se dilatando, ele vai aquecendo, ele vai se desenvolvendo. Verdade. O nosso corpo não é diferente. Caramba. O nosso corpo não é diferente. Se você pega um peso, aí você trabalha com 10 quilos, você vai chegar frio e pegar 10 quilos, com certeza pode haver um estiramento e vai ter uma lesão. O que você tem que fazer primeiro? Qualquer atividade, aquecer. É o aquecimento. Você bem simples, não precisa ser científico, para não ficar de mimimi. É aquecimento. E depois o músculo precisa relaxar, você precisa esfriar, como todo mundo fala. É um alongamento. É um alongamento. Vai pegar o músculo frio e... Sim. E engraçado que eu já tive amigos que falavam, nada, eu chego na academia já vou logo para pegar logo o peso. Eu digo, rapaz, isso aí eu nunca fiz não, mas eu acho que aí tá errado, né? Tá. O cara sem alongamento, sem nada, já chega... Assim, quando a pessoa está preparada, a gente pode fazer o aquecimento. Isso que você colocou, eu vou para o outro lado, importante também, na parte do treinamento de musculação. Às vezes eu não quero alongar, eu não quero aquecer na esteira, na bicicleta, que não vou entrar nesse detalhe, mas é mais profundo. Eu aqueço no aparelho, que a gente chama de aquecimento específico. Sim. Mas eu não começo com minha carga final, eu começo com uma carga leve para ir aquecendo no próprio aparelho. Que hoje a gente que trabalha com treinamento, alguns treinadores gostam muito desse método. Eu gosto. Sim.
Eu começo com a carga mínima, no puxador, eu começo com 40, depois 50, 60, 70, chega até 90. Aí um dia eu cheguei, eu fiz um teste. Eu sou maluco na minha área, que eu gosto de buscar. Aí eu cheguei e coloquei a carga que eu trabalhei um dia depois, né? Quem disse que eu puxei? Puxa, porque tem que aquecer a musculatura, velho. Específica que você está trabalhando. Né? Tem que aquecer. É aquecer, tem que acabar, é o carro, tem que aquecer. Você pega o carro, ele vai saindo, ele vai desenvolvendo, o bloco vai se dilatando, vai ficando, cada vez ele vai ficando, e o carro vai desenvolvendo. Realmente, eu adorei essa analogia que você trouxe, porque super casa, e para as pessoas que, está claro, você é um especialista, tem muita coisa técnica, mas eu achei muito fácil a forma que você trouxe, comparando o nosso corpo com o carro, porque fica mais fácil mais fácil para as pessoas entenderem, né? E é isso aí, tipo, as pessoas tem gente que liga o carro e sai. E a gente precisa entender que o óleo precisa subir, porque o óleo está embaixo. Isso é errado, sabe? É muito errado. É errado. Você liga o carro, você espera ali 1 minuto, 1 minuto e meio para o óleo subir, para lubrificar o motor. E aí você falando, assim, abriu um clarão aqui na minha mente de realmente, como é que você já chega na academia sem alongar, sem aquecer e já vai para... Não vai, pô. Assim, alguns especialistas falam que mesmo você aquecendo na esteira, se tratando da musculação, mesmo você passando 20 minutos na esteira, para o trabalho de musculação, o correto, para não ter mais, é correto aquecer na própria máquina. Entende? Entendi. E o trabalho aeróbico, se a pessoa quer fazer um trabalho aeróbico, né, que é importante, deixa para fazer no final, que vai ter um resultado maior na perda de percentual de gordura. Mas no início, né, o seu substrato, energético, tudo, você vai depredar na musculação, vai ter um rendimento maior. Entendeu? Eu não vou aprofundar nisso aí, porque demora muito, mas que as pessoas entendam. O que é mais importante, você pode fazer 10 minutos de esteira ali, só para relaxar, para bater um papo, para a cabeça, pode. Mas que vai ter muito fundamento na musculação, não. No aparelho, é melhor que você aquecer no aparelho. Entendeu? Não, tranquilo. A gente já está chegando aqui no finalzinho, mas aí eu tenho mais 2 perguntas, porque eu vou aproveitar esse cara que está aqui hoje na minha frente, vou extrair tudo que eu puder aqui, e para quem está em casa também, acho que com certeza está sendo muito esclarecedor, Carlão, muito esclarecedor. Acho que essa entrevista hoje aqui está maravilhosa, cara, porque as analogias que você traz, a dinâmica é muito fácil para a gente compreender como funciona o corpo e como funciona uma máquina, e a gente precisa entender que o nosso corpo é uma máquina. E aí, uma das dúvidas que eu sempre tive também, e muita gente tem também, a musculação, ela ajuda na perda de peso, ou somente a musculação, ela ajuda só no crescimento do músculo? E aí vem, o mais importante na perda de peso, é a musculação ou é o exercício aeróbico, a esteira, a bicicleta? Aí Carlão já me olha assim, é mais uma pergunta. Veja assim, bem. Que é da maioria, né? Veja bem, culpa a ver com um trabalho aeróbico muito bom, né? Naquele tempo a gente não tinha muita coisa assim no treinamento aeróbico, muito bom. E lógico que a pessoa que corre, né? E corre bastante tempo com a rotina e tal, vai ter, lógico, uma perda de peso que ela não é sedentária, certo? Mas no meu ponto de vista e alguns especialistas, só a corrida para perda de peso, né, não é tão importante, porque a musculação, para a pessoa que quer realmente perder peso, ela consegue perder de maneira mais considerável, junto com o treinamento aeróbico, tá? Tem que haver um planejamento, porque é o seguinte, você está fazendo um trabalho de musculação, essa musculatura para recuperar, a depender do treino que você fez, 24 horas, às vezes 36 horas, às vezes 42 horas, toda uma estimativa para recuperar. Quando essa musculatura está recuperando aquele treino que você fez, você está perdendo substrato energético, está perdendo gordura, está perdendo energia. Tá? O treino aeróbico, você faz 2 horas e 20 na esteira para perder 600 calorias, correto? Então, você come um pedaço de torta tem 450, uma Coca-Cola tem 280, já foi aquele treino ali.
Porque o trabalho aeróbico você só perde na hora. Você só perde na hora. O treino de musculação bem feito, você vai dormir, no outro dia você já está perdendo, recuperando daquele treino que você fez. Se for um treino bem elaborado, tá? Sim, sim. Não estou falando qualquer treino, é um treino elaborado. Certo. Tá? Bem planejado, você está perdendo. Caramba. Outra coisa, o treino neuromuscular, que a gente chama de treino resistido, ele aumenta o seu metabolismo basal, que isso que é importante. Que você vai aumentar o número de microfibrilas, são fibras, são músculo, e vai aumentar o número de microfibrilas, e você, mesmo se você não treinou hoje, as suas células já aumentaram, seu músculo já aumentou, são mais músculo consumindo energia. Imagine, para você perder gordura, tem que toda hora estar na esteira. Mas se você aumentou o número de microfibrilas, aumentou o seu metabolismo basal e você vai estar gastando mais ainda do que antes. Bacana. Eu estou simplificando a coisa, tá? Tô simplificando Mas todo tá claro, mundo mas entender. tá muito claro. Entende? Vamos para a analogia? Vamos lá. Vamos sair do carro e ir para a fazenda? Vamos, olha aí. Você tem uma fazenda com 50 vacas e outra com 100. Com a mesma quantidade de capim. Aqui são 50 unidades de células, que são músculos, e aqui tem 100. Essas vacas, entrando nesse pasto, com a mesma quantidade de capim, qual o capim que vai acabar primeiro? O que tem 50 vacas ou o que tem 100 vacas? Você entendeu a pergunta? Entendi. A fazenda com a mesma quantidade de capim, a que tem 100 vacas, ela vai consumir muito mais rápido o capim. O capim é a nossa gordura armazenada. Ela vai consumir muito mais energia. Então, quanto mais Habib aumenta a musculatura, o metabolismo dele aumenta. Ele come alguma coisinha, ele come uma torta, vai consumir rápido, porque sua energia está maior. Entendi. Muito bom, cara. Entende? Muito bom. Então as pessoas têm que entender dessa forma a atividade física. Não só para estética, não vou ficar com músculo grande, não. O músculo é energia. Quando você aumenta o músculo, você melhora a sua energia, a sua capacidade de locomoção. Muito bom. Melhora o ritmo do seu corpo. Muito bom, muito bom. É a mesma coisa pegar um carro e pegar aquele motor. Não, eu vou botar essa peça aqui porque ele vai desenvolver mais. Então você está colocando mais um mecanismo para desenvolver mais. E o trabalho aeróbico tem que ser feito, tá? Nós precisamos do sistema. Sim. Mas o trabalho aeróbico. É associando uma coisa. Você vai perder na hora ali aquelas 600 calorias, mas depois você não vai perder mais. E aí? Entendi. A musculação, ela aumenta o número de unidades de células, que vai aumentar o seu metabolismo basal. Aí mesmo, você começou a treinar, vamos supor que você aumentou 1 kg de músculo. Aí amanhã você vai estar gastando mais energia aí parado do que ontem que você, entendeu? Sem treinar. Sem treinar. Muito bacana, cara. Muito bacana. E tô adorando essas analogias que você está trazendo, porque é fácil pra gente pegar. Tá sendo muito bacana. A outra dúvida aí agora se tem muito essa questão da calistenia, né? Sim. Você usar o próprio corpo e tal. Sim, interessante. Isso você acha que é bacana? Muito bacana, né? Olha, a calistenia é um trabalho muito importante, ela sendo bem feito, tá? Porque você trabalha com uma força real do seu corpo. Porque quando a gente puxa um peso na academia, tem a rodana. A rodana ajuda você a pegar aquele peso. Não tá aquela carga que você está puxando, não é uma carga real. A calistenia não. Se eu pedir para você fazer 10 apoios aí, você vai ver que você vai precisar 100% da força dos seus braços. Já se eu coloco você numa máquina na academia que tem rodana, não estou falando supino não, supino você tem que trabalhar. Então, se eu coloco você numa máquina na academia com rodana para trabalhar peitoral, a própria polia está lhe ajudando. Já tira mais ou menos pela física e já tira mais ou menos as 50% da carga. Certo? Aí já lhe ajuda muito. Mas para a calistenia não. Sendo um planejamento bem feito de calistenia, tem um resultado muito bom. E a calistenia é forte. Não, eu vejo assim, a galera que treina calistenia, a definição é diferente, assim, os caras ficam bem definidão mesmo. Uma das mulheres também, muito bacana. Se fizer um planejamento bem bacana, porque cada caso é um caso. Sim. Porque tem nesse trabalho de calistenia. Qual o segredo de qualquer treinamento? É você montar um planejamento adequado para aquela pessoa, para ela se adaptar. Não adianta montar um super treino, porque o aluno não tem condições de fazer. Então, quem está falhando é o aluno ou eu? Entende? Sim, perfeito. E para a gente finalizar aqui, Carlão, uma dúvida, né? Eu tenho um filho hoje que é adolescente, ele está até aqui presente no estúdio,
E ele assim, sempre gostou, nos dois, né? Eu tenho um de 14 e um de 12. E sempre gostaram muito de futebol, né? Jogam bola, fazem escolinha, enfim. E agora ele começou, o mais velho, começou a querer treinar. Meu pai, eu quero treinar e tal. E até me cobra também. Vamos treinar, meu pai e tal. E acho isso muito bacana. E aí eu falei assim, ó, vamos fazer os exames, né? Porque assim, você ainda está no processo de desenvolvimento, de crescimento. E aí, Carlão, a pergunta é assim, o que é que você sugere para essa galera que ainda está em fase de crescimento, ali 14, 15 anos, tendo a liberação médica, você acha que é super válido já iniciar ou você acha que é bom segurar um pouquinho? Olha, o que é que você indica? Vou ser sincero. Rússia, Estados Unidos e outros países, alguns países fora, criança de 9, 10 anos já começou a atividade física cedo. A gente não está falando de fazer trabalho de musculação para ficar fora, mas já tem trabalho específico para adolescente para começar a preparar para a atividade que eles escolherem, para não ter lesão. Certo? Até para não ter um problema de joelho, porque uma pessoa um adolescente de 12 anos, 13, 14, eles são muito dinâmicos, são muito rápidos. Então, se ele não tiver uma musculatura preparada, vai ter lesão, entorse de joelho. Estou simplificando, entorse de joelho, tudo. Entende? Fez um movimento muito brusco, pá, já foi. Então, se a musculatura está preparada, protege ligamento, tendão, tudo. É bacana. Não é trabalho de hipertrofia, é trabalho de desenvolvimento, de resistência. Sim. Muito bacana. Muito bacana. A gente está fazendo esse acompanhamento com ele. E assim, ele já começou a treinar, né? E ele faz ali alguns exercícios, mas nessa questão mesmo, né? Mais Fortalecimento. É um fortalecimento e tal. Mas isso é muito bacana. E assim, eu acho que colocar os jovens já nesse caminho é um caminho para que a gente possa ver futuramente mais longevidade para esses jovens, Saúde, na verdade. E como você trouxe aí, né, países como Rússia e outros aí, é engraçado que você vê que como os caras nas Olimpíadas são fortes, Estados Unidos, Rússia, tem noção, né? Você vê ali jovens pra caramba, você vê aquele Michael Phelps mesmo, o cara recordista de medalha, o cara tinha acho que 21, 22 anos, velho. Por quê? Porque desde novo praticava atividade física e eles têm um incentivo, né? Infelizmente o nosso país não tem esse incentivo todo, mas lá fora eles recebem esse incentivo, né? E acho que a gente poderia modelar um pouco isso aqui para o nosso país e caminhar também isso, porque assim, a geração jovem aí que é o futuro, né? Então isso é muito bacana mesmo. Um exemplo, ele pratica futebol. Futebol e agora já começou com a musculação também. Então, como é que ele vai chutar uma bola, velho? Se ele tem pouca força, velho. Até depender como um atleta chute a bola, se ele pegar de forma inadequada, ele pode haver um estiramento. A perna que fica no apoio, né? Então, a musculação é uma preparação muito importante, principalmente com uma pessoa que joga futebol, que é uma atividade extenuante. O tamanho não tem um profissional daquele, para o cara ir voltar e voltar. Rapaz, você não tem noção, não. É um mundo para o cara ir lá e voltar rápido, vai voltar rápido. Então, vai ser osso com osso, tem que preparar a musculatura, senão o menino não vai durar muito, não. E é verdade. Eu já joguei futebol. Não vai durar muito. Verdade. Jogador tem uma vida muito curta. E se não se prepara, é problema. E a gente consegue ver referência aí, você vê, o cara, Cristiano Ronaldo, velho. 40. Não precisa falar mais nada. Você foi em cima aí. 40 e poucos anos. E quantas lesões esse cara teve? 40 anos. E o cara não tem histórico de lesão, pô. Por quê? Você já viu o treinamento dele? Eu falo muito com meu filho isso. Eu vi que até nas férias dele, ele tá com um preparador físico e ele treina 2 horas por dia nas férias dele. É um cara que não tem o que comentar. Olha o que eu vou lhe falar. Eu não vou falar, eu vou falar o milagre, eu não vou falar o santo. Teve festa, ele fez uma festa para uma galera do futebol na casa dele. E o pessoal daqui do Brasil, não vou falar nome. Tava lá a festa na casa dele. A galera, o pessoal tudo na festa. Comendo água, como a gente fala aqui na Bahia, né? E era o dia do treinamento dele. Ele foi treinar e depois foi pra festa. Você tem noção? Isso aqui na Bahia? Aqui na Bahia assim? Aqui vamos comer água, esqueça tudo. Tem que falar a verdade, eu vou contar a história. Esqueça tudo. Esqueça tudo.
O cara é disciplinado. Ele não, o horário treino dele, ele treinou e depois foi pra lá, velho. Não, Você tem noção que é isso? É disciplinadíssimo, velho. Sem disciplina. É referência aquele cara. É referência. Eu É falo, por isso que é o que é, né? eu falo muito para meu filho. Eu digo, você quer ser jogador de futebol, você tem um espelho, velho. O cara, você gosta aí, o cara é espelho. Ele é um modelo, tipo, pra prática, eu não sei como é ele na vida dele pessoal. Não, mas como atleta, é impecável. Pra mim, hoje, eu sou, assim, fanzaço de Ronaldo Fenômeno. Mas pra mim, hoje, como atleta, não existe no mundo atleta no futebol como aquele cara. Disciplinado, rígido com ele mesmo e se dedica ao máximo ao que ele faz. Pra fechar aqui, vou te fazer uma pergunta. Ele era bom? No início ele era bom? Não. Sabe o que levou a ele? A constância, a disciplina. A disciplina. Então, ninguém constrói nada em tudo, sem disciplina. Tanto que assim, se comparam muito ele com o Messi. E claro, o Messi pra mim é outro cara também, assim, mas em referência do futebol, é ele. Disciplina. Entendeu? É fantástico. Carlão, muito obrigado, Valeu. cara, por Obrigado. esse bate-papo. Estou muito feliz. Acho que para todo mundo que está nos assistindo foi assim esclarecedor demais. Parabéns pelo seu trabalho. Vai voltar mais vezes aqui para a gente bater papo, como a gente está programando novidades por aí. Mas, cara, estou muito feliz, muito grato pela sua presença aqui. Me ajudou muito também a ter mais conhecimento sobre isso. E estou muito grato, velho. Obrigado pela oportunidade de vocês. E tamo junto. É isso aí. Para você que ficou até o final, meu muito obrigado. E esse programa de hoje, Carlão, eu queria dedicar ao nosso amigo Guilherme, que é um cara fantástico. Eu chamo ele de Giga. Giga, meu irmão, parabéns. Obrigado por essa oportunidade de ter feito essa conexão aqui. Sou muito grato pela sua vida. E que Deus continue te abençoando, continue te prosperando, que Deus guarde sua casa, toda a sua família e que as mãos do Senhor sempre estejam estendidas, porque é um cara que vive no céu, né? Ele está mais no céu do que na terra, porque ele é piloto, ele tem negócios também com a aviação e o cara sempre está aqui, está ali e é isso, cara. Esse programa de hoje eu queria dedicar a ele, Carlão, porque é um cara muito especial, é um cara que eu gosto muito, é um cara que eu admiro muito também. E queria dedicar esse programa hoje a ele. E é isso, para você que ficou aqui, meu muito obrigado. E, Carlão, eu gosto de encerrar sempre assim. Lhe peguei de surpresa, mas assim, acho que você vai ficar super à vontade aí. O que é que você podia dar uma dica para quem está nos assistindo, que quer começar a praticar uma atividade física, que quer ganhar massa, que quer perder peso? Qual é o que você poderia deixar uma mensagem aí para a gente de incentivo aí? A mensagem mais simples que eu gosto de passar para as pessoas se alguma coisa está te incomodando, tome a decisão e resolva, porque isso atrapalha toda a sua vida. Uau! Entende? É simples, as coisas tão simples que a maioria das pessoas complicam. Mas é porque isso, é porque aquilo. Não, se alguma coisa está me incomodando, vamos resolver isso. Decidir, né? Vamos decidir isso. Geralmente que eu venho percebendo que eu paro para conversar com pessoas, me pergunto como é que tá. Aí eu falto ir para academia, falto ir para isso. É só academia. Você chega numa festa, são incríveis. A gente chega numa festa, a maioria do bate-papo é academia. E você vai ver aquelas pessoas não frequentam academia. Eu venho analisando isso. Por quê? Porque eles estão incomodadas, mas não tomam decisão. É verdade. Começa pelas coisas mais simples. Não precisa, não tenho condição de academia. Começa caminhando. Não precisa andar 1 hora, não, 2 horas que vai ter maior resultado se andar 2 horas, não. Começa andando 30 minutos para poder se sentir bem, olha a natureza, poder relaxar, esvaziar a mente. E aí, Deus vai te mostrando um caminho melhor para melhorar a saúde. E é simples. É isso aí mesmo. Decisão muda destino, não é verdade? Decisão muda destino. É verdade. E é aquilo, primeiro comece, depois melhore, né? Depois melhore. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Primeiro comece, depois melhore. Então, é isso, cara. Muito obrigado. Para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like, compartilha esse episódio que tá incrível, tá fantástico. E é isso. Aguardo você no próximo episódio. Que Deus te abençoe.